Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueçam de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 23. Autocura à luz do Evangelho. Pergunta: como o cristianismo renovado, fazendo parte da vida dos encarnados, em que mudará a rotina da sociedade? Resposta: é evidente que a mudança não deve ser brusca, considerando que a substituição de valores precisa ocorrer gradativamente, sem transtornos psicoemocionais nem somáticos, para que não se provoque na alma o vazio existencial. Estejamos convictos de que, com a essência da mensagem evangélica transformada em vivência, os povos viverão em fraterna harmonia, mesmo com as diferenças culturais, religiosas, mesológicas, étnicas, etc. Em seu porvir, o ser humano, mais consciente de sua sagrada condição de Deus criatura, melhorará a sua relação com o Deus Criador e, naturalmente, com seus semelhantes. Aspirará com mais entusiasmo ao ideal crístico de alcançar os céus, o que lhe permitirá viver em paz na terra. E, por ser processo que independe da racionalidade, passará a agradecer a todos e por tudo que advenha do plano material, mas reconhecendo que o tempo de cada encarnação é muito curto, razão pela qual se dedicará em aproveitar bem a oportunidade de aprender e vivenciar os ensinamentos libertadores, para ter condições de ensinar suas experiências a outrem. Entrará em introspecção consciente, procurando encontrar o fio da meada que o leve ao seu programa de realizações enquanto encarnado, conforme combinado quando ainda estava no plano espiritual. Terminará para ele o ócio, conduta ainda comum a elevado percentual da sociedade. Com o autoencontro, passará a confiar mais em suas potencialidades latentes, pois saberá que é portador de todos os atributos da divindade suprema, Deus. Conseguirá amar-se e amar a vida, razão pela qual brotará de seu íntimo a gratidão ao Senhor da vida pela chance de mais uma existência para exercitar a sua evangelização. Outro importantíssimo item é que ele reconhecerá a sacralidade de seu corpo biológico. Elaborará projeto para aquisição de conhecimentos transcendentes que propiciem seu crescimento ético-moral, que melhorem seus sentimentos, que apurem suas luminosas intenções, que o alimentem de ideais superiores. Perceberá que, enquanto não iniciar seus questionamentos quanto ao sentido sagrado da vida, apenas passará por ela e retornará ao plano espiritual de mãos vazias, por não ter investido em conhecimentos que libertam as consciências de seus cárceres psíquicos. Concluirá que, sem auto-amor, não terá serenidade para auxiliar seus semelhantes na descoberta de sua força superior, a força da alma, a força de seu Deus interior. Com o cristianismo renovado na rotina da vida do espírito terreno, as reencarnações serão mais proveitosas em todos os sentidos. Pergunta: como entendermos que o Evangelho cura as doenças da alma e do corpo? Resposta: sabemos que as doenças do corpo são efeitos de causas pretéritas. O foco central da mensagem do Nazareno Mestre, no milênio em curso, é a criatura humana, no sentido de que ela, conhecendo as leis de Deus, não tem a conduta geradora de karma negativo com tanta assiduidade como ainda acontece. O ser humano, na era do mentalismo, imbuído de propósito engrandecedor e sentimentos crísticos, dedicará boa parte de seu tempo ao seu progresso espiritual, porque, em sendo constante universal, a alma sente-se naturalmente impulsionada a sair da cômoda condição de apenas contemplar as criações alheias. Ela passa a sentir vontade de colaborar, de elaborar projetos educativos para si e para a sociedade. Sabedor de que o Evangelho dilata a visão interior, propiciando uma vida mental bem mais elaborada,
amortecerá as elucubrações da razão analítica e dará vazão às emoções ensejadas pelo coração. Também ouvirá, por meio das filigranas da alma, os sons sem sons dos sentimentos superiores, revestido da musicalidade edênica, advinda dos espíritos puros. Assimilará de maneira clara e objetiva a mensagem evangélica, razão pela qual vai posicionar-se melhor perante a vida, de forma que as questões menores e comum à rotina da vida não ocupem muito espaço em sua vida mental. Quando a pessoa coloca a mensagem evangélica como roteiro de vida, sem qualquer esforço, deixa de julgar a conduta alheia, pois passa a ver o mundo e sua humanidade com olhos misericordiosos. Diante das diferenças da sociedade, incluindo as fraquezas dos seus semelhantes, se tiver discernimento para reconhecer o porquê dos acontecimentos, vai silenciar para não criticar. Por se tratar de criatura intimamente mais harmonizada, caso não alcance a razão das situações, também vai se calar por respeito ao grau de consciência de cada ser humano. Nem sempre os resultados das ações justificam as intenções. Como os nossos julgamentos são normalmente elaborados com base nos efeitos, sem que conheçamos verdadeiramente a intenção do responsável pela causa, é preferível silenciarmos, deixando os ajustes de rota de cada espírito por conta das leis disciplinadoras elaboradas pelo Criador. Se a intenção for superior à nossa evolução espiritual, prevalecerá a intenção, porque, nesse caso, o universo agirá a nosso favor, reconhecendo a frequência da intenção e não a da evolução espiritual. Quando a intenção é crística, a frequência mental entra em ressonância com campos energéticos superiores, com correntes de pensamentos elevados e, enquanto permanecer naquela sintonia, a intenção se sobreporá à evolução da alma. A intenção de São Lucas naquela encarnação, na época de Jesus encarnado, era curar os doentes, mesmo sem entender plenamente as leis do Criador. Independentemente de sua evolução espiritual, em seus crísticos impulsos de aliviar a dor e o sofrimento de seus semelhantes, os céus respondiam à sua intenção, e ele curava milagrosamente, com simples abraços, inclusive os leprosos. Nesses casos, o medianeiro polariza com a sua mente as energias revitalizadoras do cosmos em benefício das demais criaturas, além de ser divinamente auxiliado pelos espíritos superiores. Os céus respondem aos apelos daqueles bem-intencionados, principalmente quando, em ato de amor ao próximo, humildemente solicitam ajuda às potestades celestiais. Pergunta: uma vez que a boa intenção é nobreza da criatura, como reconhecermos que a nossa intenção é nobre? Resposta: antes de entrarmos em ação, é de bom alvitre parar, avaliar, reavaliar e entrar em oração, pedindo aos emissários do Senhor as sublimes inspirações para termos condições de medir as consequências de nossas empreitadas. Justifica-se assim porque pessoas não santificadas, mas portadoras de propósitos elevados, realizam maravilhas em benefício da sociedade. Tem sido comum, em várias partes do mundo, médiuns realizarem curas fantásticas, ainda que desconhecendo a fisiologia do corpo e da alma. Devido aos elevados propósitos desses medianeiros, as suas frequências mentais permitiram-lhes penetrar em campos energéticos habitados por espíritos bem-aventurados e pela lei da ressonância, tais médiuns tornaram-se mais capazes a ponto de realizarem prodígios. Aprendemos que curar os semelhantes é um ato de amor. Portanto, quem pretende aliviar a dor de outrem precisa despertar de sua latência a simpatia, a fim de poder contar com as energias de todas as pessoas que estiverem no ambiente e muito além. Um ser humano simpático consegue desbloquear os indivíduos para que todos passem a interagir espontaneamente pelo fenômeno da luminosa empatia, facilitando que os benfeitores celestes cuidem das necessidades dos terrestres.
Deixar de focar suas necessidades individuais e passar a vibrar naturalmente em benefício de todos, o que ocorre facilmente quando as pessoas estão entrelaçadas mentalmente pelas mesmas sublimes energias e imbuídas do mesmo propósito. Nesses luminosos momentos, os céus descem à terra para cuidar dos doentes da alma e do corpo. Ter a sabedoria de envolver o maior número possível de indivíduos para abraçarem a mesma divina causa, pois é da lei de Deus que todo efeito retorna à causa. O efeito que retorna à causa de quem ora pela coletividade é bem mais abrangente do que aquele de quem ora pela individualidade. O homem, mesmo quando portador de boa intenção, deve medir as consequências antes de iniciar as suas empreitadas. Pergunta: o Nazareno Mestre, em sua condição de tribuno celeste, direcionava a sua mensagem às pessoas no sentido de esclarecê-las e, assim, se empenharem para conhecer os mecanismos que conduzem a alma ao reino dos céus, ou as suas pregações eram geradas em função das atitudes circunstanciais? Resposta: os pedagogos siderais não se detêm nas atitudes humanas, pois compreendem que as condutas são relativas à capacidade de discernir de cada criatura, de cada grupo ou sociedade. Caso eles se detivessem nas atitudes, seriam críticos e não guias. As atitudes podem ser ensejadas por acontecimentos momentâneos, devido à idiosincrasia, não só porque ainda somos espíritos oscilantes, como também por estarmos tentando acertar, nem sempre com sucesso, mesmo quando a intenção é boa. Portanto, não devemos confundir idiosincrasia com intenção, tendo em vista que a primeira é de natureza do indivíduo, enquanto a segunda pode ser mentalmente direcionada. Os guias da humanidade procuram ensinar ao homem de tal forma que ele, possuindo conhecimentos libertadores, aprenda a viver em harmonia, dê sentido crístico à existência e passe a ter atitudes evangélicas, aquelas que não criam karmas negativos. Pergunta: é muito comum falar-se das doenças manifestadas por meio do corpo somático, as quais a medicina trata, dentro do possível, de maneira magnífica. Como curar as doenças da alma? Resposta: com a nova e crescente frequência mental dos espíritos terrenos na era do mentalismo, as doenças psicossomáticas, emocionais e espirituais irão gradualmente desaparecer. Isso porque os seres humanos estarão maravilhosamente mais motivados para a aquisição de novos ensinamentos transcendentes. Com tais ensinamentos transformados em vivência luminosa, as ações geradoras de karmas negativos vão diminuir. É sensato relembrar que bom percentual de nossas atuais doenças não são reações de vidas anteriores, mas da atual, considerando que ainda não conseguimos viver harmonizados com as leis da criação. Vejamos, a baixa autoestima é doença da alma potencializando energias que são armazenadas no perispírito e que, por falta de impulso renovador e motivador, pode provocar o descenso vibratório e a materialização de tais energias para serem drenadas pelo corpo biológico. O complexo de inferioridade também é doença grave da alma, que desconhece a energia-força do amor existente em si. Ela precisa autoamar-se para melhorar a sua frequência e, por esforço pessoal, sair da faixa autopunitiva da inferioridade. A solidão é outra grave doença do espírito eterno e imortal. A pessoa que conhece a lei de causa e efeito não deve isolar-se em sua clausura psíquica, alegando que se encontra só no mundo. Deve empenhar-se com determinação para substituir a solidão pela solidariedade, sabendo que milhões de pessoas que desconhecem as leis do Criador clamam pela sua útil participação na rotina de suas vidas. Não é atitude evangélica sentir-se só em um planeta com 7 bilhões de espíritos encarnados. Em muitos casos, quando nos encontramos no mundo sem os afetos consanguíneos, estamos tendo a oportunidade de refazer o passado, mudar nossas atitudes a fim de não mais abandonarmos aqueles que nos são caros conforme agimos em vidas pretéritas.
Também existem as situações que podem ser identificadas como exercício do desapego, razão pela qual ficamos longe de nossos familiares para treinar a nossa condição universalista. Na verdade, são as leis de Deus tentando aproximar os homens dos homens sem necessariamente terem ligações familiares. Sendo o Evangelho uma síntese das leis de Deus, as pessoas evangelizadas, ou seja, aquelas que compreendem a bondade e a justiça divinas, não sofrem desses males. Diante das dificuldades existenciais, ajoelham-se no genuflexório da consciência e oram ao Supremo Pai, pedindo-lhe força e energia para absorverem com elegância os efeitos de causas pretéritas, sem revolta nem desarmonia íntima, comuns àquelas que não compreendem a perfeição de Deus. Àquelas que ainda não assimilaram que toda ação gera reação. A criatura que transforma o Evangelho letra em Evangelho vida não sofre de depressão, pois compreende os desafios da vida. Uma vez que as causas mais frequentes da depressão são as perdas não compreendidas, a mensagem do Nazareno Mestre nos projeta para o eterno amanhã, a fim de despertarmos de nossa latência o eterno vir a ser. A partir do momento em que a pessoa passa a comungar com a eternidade, pois consciente de que é um espírito cósmico e imortal, não mais se permite ficar presa às momentâneas circunstâncias comuns aos espíritos em evolução. Pergunta: por ser o Evangelho do sublime anjo Jesus de Nazaré remédio para todos os males da humanidade, por que os religiosos que o divulgaram também entraram em depressão, sofreram de síndrome do pânico ou de outros males psicoemocionais? Por que até mesmo os líderes religiosos apresentaram ou apresentam descompensação íntima? Resposta: é preferível admitirmos que a mensagem do Nazareno Mestre é um receituário crístico, convidando o ser humano a transformá-lo em remédio durante a vivência evangélica. No atual nível evolutivo da sociedade terrena, abraçar uma religião não significa estar graduado à religiosidade. Os líderes e os adeptos das religiões, em sua maioria, são apenas simpatizantes de determinados movimentos que propõem a busca de Deus. Nos próximos milênios, através das reencarnações, se graduarão à religiosidade. Como a eternidade é aqui e agora, conscientizemo-nos do nosso Deus interior o quanto antes, para iniciarmos os exercícios da religiosidade. Quantas pessoas se colocam na vanguarda das religiões, mas que deveriam estar na retaguarda por falta de condições evolutivas para serem guias da sociedade? Quantas outras que deveriam estar na vanguarda, conduzindo ovelhas ao redil do Senhor, se colocam na retaguarda por covardia ou por causa do exacerbado orgulho? Quantos adeptos são espiritualmente mais evoluídos do que os seus vaidosos e soberbos líderes? Muitos representantes das religiões se desarmonizam intimamente devido às suas falsas e convenientes pregações. Outros propõem mudanças, mas vivem em permanente conflito íntimo, por lhes faltar condições evolutivas para transformar em vivência o que propõem. É um sofrimento atroz. É uma grande luta sem adversários. Evidentemente, há muitas causas que levam líderes e admiradores dos 4 pilares da sociedade à desarmonia íntima. O vício, por exemplo, é uma dessas causas, inclusive, muito difícil de nos livrarmos, porque não existe um só tipo de vício que não gere obsessão. Nesse caso, o remédio mais aconselhável, sem contraindicações nem efeitos colaterais, é a evangelização. Não há dúvida de que o Evangelho do Sublime Anjo, o Nazareno Mestre, na condição de receituário divino, ao ser assimilado e colocado na rotina da vida pelas criaturas, transforma-se em remédio para todos os males da humanidade. Certamente que os seus divulgadores, tomados pelo júbilo, pela causa crística que abraçaram, não sofrerão de depressão, síndrome do pânico ou de outros males psicoemocionais. Pergunta: pelo exposto, não há necessidade de nos preocuparmos com as doenças biológicas?
Resposta. Embora as doenças do corpo sejam reflexos do desequilíbrio da alma que o habita, não negligenciemos o tratamento da medicina clássica, mas não abandonemos a assertiva milenar, alma sã em corpo são. Quem conhece a fisiologia da alma sabe que, enquanto a criatura não adquirir a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, estará sujeita às doenças psicossomáticas, emocionais e espirituais. É lei universal. As energias exudadas do tabaco são altamente prejudiciais à saúde. Milhares de pessoas desencarnam portadoras de câncer de pulmão e de outras regiões do corpo físico. No entanto, na atual existência, não fumaram. Nesse caso, são energias de vidas anteriores que estavam aderidas ao perispírito e que são drenadas para o mundo externo, passando pelo corpo somático. Muitas substâncias de que fazemos uso são danosas, tanto para a alma quanto para o corpo, mas nenhuma é pior do que a má vida mental. Sem adquirirmos harmonia interior, nenhum tipo de terapia é capaz de nos curar em definitivo. Apenas se conseguem paliativos, considerando que, enquanto tais energias estiverem em nossos perispíritos, a qualquer momento poderão sofrer descenso vibratório e nos causar doenças. Assim, a infinita bondade de Deus não anula a sua infinita justiça. Comumente, quando desmotivados para conduzir a nossa vida devido à falta de autoestima, perdemos a imunidade e, fragilizados, adoecemos com mais facilidade. É a doença da alma refletindo no corpo. Por ser constante universal que tudo evolui no universo de Deus, chegou o momento histórico de o espírito terreno dar sentido crístico à mensagem do Nazareno Mestre. A era do mentalismo, acompanhada pela fase de transição planetária, é momento propício para os indivíduos dos 4 pilares da sociedade fraternalmente se abraçarem. Eis o receituário evangélico para quem pretende curar-se. Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que não revidam as acusações, bem-aventurados os misericordiosos. Adventos crísticos. São patrimônios da nossa alma as assertivas. O Evangelho é a síntese da lei de Deus. É a síntese de todas as verdades. É o patrimônio espiritual da humanidade. A nossa atual evolução nos permite conceber que na obra de Deus não existe milagre, considerando que as conquistas para que sejam gravadas na alma e perpetuadas para a eternidade precisam ser meritórias. Daí a inconteste necessidade de fundamentar a nossa vida seguindo princípios éticos morais evangélicos a fim de adquirir méritos. Curar as doenças de nossa alma, pois sabemos que é imprescindível o fator moral para a autocura. Pela lógica, em função da evolução, as nossas milenares crenças vão caindo na incredulidade, no desuso, uma vez que tudo evolui no universo de Deus. As empresas da fé cega vão perdendo energia e força e a religiosidade se sobrepondo à religião dos astutos mercadejantes da palavra sagrada e, dessa forma, deixando de explorar seus semelhantes espiritualmente fracos e incapazes de identificar falsos profetas. Vamos descobrindo as empresas dessa forma, deixando de explorar seus semelhantes espiritualmente fracos e incapazes de identificar falsos profetas. Vamos descobrindo as consequências de nossas ações, o que nos leva à convivência ética em que amar ao próximo como a nós mesmos seja processo natural. A mensagem de Jesus de Nazaré é remédio sem contraindicação para todos os males da alma e do corpo. E por ser axiomática e não dogmática, esforcemo-nos para colocá-la na rotina de nossa vida, pois o Evangelho de Arca do Desconhecido é o paradigma dos adventos crísticos. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Esses registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração.
Fim do capítulo 23.